Eu vou montar a mandala sobre um disco de MDF. Antes de iniciar a colagem das peças, passe uma demão de tinta acrílica sobre a madeira, tá? E aí é só fazer a marcação do esquema da sua mandala e começar com a colagem das peças. Se você tiver dificuldades para elaborar desenhos ou trabalhar com cores, recorra à internet. Lá você vai encontrar desenhos, esquemas que vão te ajudar a escolher alguma coisa que te agrade, né? As cores que vai deixar o seu trabalho em harmonia e as que mais te agradar. Para a borda da mandala, eu vou usar essas pastilhas. Essas peças são revestidas com uma chapa metálica, tá? Para quem me acompanha aqui no canal, sabe muito bem que eu gosto de trabalhar com diversos tipos de materiais. E para variar, vou usar diversos tipos de materiais para montá-la. Vou usar pastilhas metálicas, peças de MDF corte a laser, pastilhas de vidro, de mármore. Bom, enfim, eu vou fazer uma mistura de materiais. Esses círculos são sobras de MDF corte a laser. Eu pintei esses círculos aqui com tinta acrílica, mas se você quiser, pode deixar as peças cruas, que também fica muito interessante. Se você tiver dificuldades em achar essas sobras de MDF corte a laser, você pode cortar os azulejos em círculos, né? Ou as pastilhas de vidro. Dá muito mais trabalho, mas também dá certo. Toda vez que eu vou fazer um mosaico, eu monto um esquema. Eu vejo se eu tenho as pastilhas, as peças de MDF, dou uma verificada na espessura delas, nas cores, e eu vou montando todas as peças, né, antes de fazer a colagem, para ver se o desenho ele vai me agradar. Somente depois de tudo isso é que eu começo a fazer a colagem das peças. Uma outra coisa importante é fazer os riscos no tampo. Eu uso régua e compasso para isso. Quem não tem prática com o uso de réguas, de compassos, transferidores de grau, vai estranhar no início, mas depois vai acabar percebendo quanto essas ferramentas elas facilitam na hora de você fazer os traços do mosaico. Eu tenho uma amiga, ela é mosaicista de mão cheia. Ela não usa essas ferramentas, né? E o mosaico que ela faz fica super certinho, todo ele certo. Eu não tenho tanta prática, portanto, a régua e o compasso são ferramentas que eu carrego comigo, assim como os alicates que eu uso para cortar as pastilhas. Até um tempo atrás, eu fiz um vídeo montando um mosaico com miçangas. E eu ia montar aquele mosaico nesse tampo aqui. Mas quando eu montei o esquema do mosaico, eu achei que o fundo preto não ia dar destaque no mosaico. E aí eu usei um outro tampo. Por isso que esse tampo aqui está pintado em preto, tá? Como eu vou rejuntar essa mandala, o fundo pode ser de qualquer cor, por isso que eu estou usando esse tampo aqui. A cola que eu uso para fazer o mosaico é a cola branca PVA. Essa cola ela pode até parecer frágil, né? Por ela ser solúvel em água. Mas não é não. Depois que a cola branca secar, ela não solta a peça. Só se você acabar molhando a pastilha com água, né? Se você acabar colocando água sobre a pastilha, aí você espera um tempo e a pastilha acaba se soltando, né? Porque a cola amolece. Essas pastilhas aqui mais claras, elas são pastilhas de mármore. Essas pastilhas elas são muito bonitas, né? O problema é que elas são bem mais caras que as pastilhas de vidro ou as de cristal.
E aqui eu estou intercalando essas peças de MDF corte a laser com as pastilhas, tá? Esse desenho eu fui criando com as sobras e eu vou intercalando uma com a outra. Quando vai sobrando algum espaço, eu vou colocando ou as peças de MDF ou as pastilhas. Por isso que eu sempre falo que antes de fazer a colagem das peças no mosaico, é sempre bom fazer um esquema de como que você vai montar o teu desenho, tá? Para que o teu desenho ele tenha uma certa harmonia, né? E também a montagem no mosaico, ele acaba saindo bem mais rápido. Ó, já terminei de colar todas as peças da mandala e aí é só esperar a cola secar completamente e rejuntar o mosaico. O rejunte que eu uso é da marca Quartzolite, usado para dar acabamento em pisos e azulejos. Se você quiser usar o rejunte epóxi, pode usar, porque o resultado é muito bom e a aplicação dele é melhor ainda. Mas ele tem uma grande desvantagem, ele custa o dobro do preço do rejunte comum. Ó, a mandala ficou pronta, é uma peça maravilhosa para você colocar na sua casa. Ou para presentear algum amigo. Um beijo e até o próximo vídeo.